Provérbios capítulo 16. Esse capítulo traz uma interessante reflexão no versículo 32, que diz: o homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas, porque vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Os provérbios foram escritos especialmente para os jovens, e é tão interessante como na nossa juventude a gente é tão enganado pelas nossas emoções. Isso pode estender-se para toda a vida se não abrirmos o nosso coração para a sabedoria. Num tempo onde as pessoas são avaliadas tão superficialmente por seus resultados barulhentos e chamativos, isso é algo que deve nos levar a pensar. Essas grandes explosões, nuvens de fumaça, realizações instantâneas, recheadas de eloquência, carisma, uma autoconfiança enorme e muita espuma que tem influenciado muitas pessoas. Nunca se falou tanto de amor próprio como agora. O orgulho parece ter tomado um lugar especial na prateleira da vida. A falsa humildade está em voga e a humildade verdadeira foi lá para baixo, onde quase ninguém vê. Quanta sede de conquistar, de mostrar que tem valor, que é capaz, que é livre para fazer o que quer, que sabe cuidar da própria vida, que pode ser grande, que sabe mais que os pais, que entende melhor das coisas, que tem opinião. Ufa, é tanta exaltação de si mesmo. E isso tem levado o ser humano a sujeitar-se a coisas que trazem consigo dores e desgosto. Será que vale a pena? Já vimos aqui em Provérbios 10, 22 que é a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores. Onde há muita euforia, geralmente há pouca consciência. Onde há tanta necessidade de crescer a todo custo, pode haver também um desequilíbrio emocional. Muito mais espaço para frustrações que poderiam ser evitadas e muitos desgastes. Há muitos desafios e dificuldades que nos forjam, fortalecem o nosso caráter, nossas convicções, abrem nossos olhos e nos fazem enxergar o que realmente tem valor, nos aproximando mais de Deus. Mas há também aquelas que são resultado da nossa precipitação e do nosso foco no lugar errado, e enquanto insistirmos nas mesmas escolhas, vamos nos machucando repetidas vezes, por não darmos ouvidos a Deus. Quantas vezes nossas emoções nos levam ao pecado? Quantas vezes somos enganados por aquilo que estamos sentindo? De que adianta ser um guerreiro, conquistador de coisas, se não consigo dominar nem mesmo o meu coração? Quantas coisas irão por água abaixo? Tristeza, medo, alegria, ambição, ansiedade, carência, orgulho, timidez. Eu controlo ou sou controlado? Quem de fato governa a sua vida? Em Isaías 9, numa profecia sobre Jesus, diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele estenderá seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. É sob esse domínio de Jesus, que era, é e há de vir, que tem controle sobre todas as coisas, que está no amanhã, por isso sabe o que será ali na frente, que venceu todas as tentações como homem e soube lidar com todos os sentimentos humanos, os seus e os dos outros, que passou por coisas duras e difíceis sem ser descaracterizado por elas, que não se deixou ser influenciado nem manipulado por tentações, bajulações ou ameaças, que manteve-se sóbrio emocionalmente para fazer as escolhas do Deus Pai, cumprir sua missão com determinação, humildade, sempre em comunhão com Deus e sabedoria, debaixo desse domínio que eu quero estar. Que completou o que veio fazer, não desistiu de se entregar por amor de nós, nem mesmo sendo traído por um dos seus, mal interpretado, injustiçado, humilhado. Ele sabia que era muito amado do Pai, e Ele muito nos amou. Nada arrancou seus pés do caminho. Que turbilhão de emoções Jesus teve que enfrentar aqui, especialmente no Getsemane, transpirando sangue, tamanha angústia que sentia, pois sabia que ia se separar do Pai pela primeira vez em toda a eternidade.
por causa do meu e do seu pecado. E lá na cruz, suportando tamanha dor física, emocional, toda sorte de humilhações e toda a maldição da humanidade inteira recaiu sobre ele. Você imagina isso? Por que ele fez isso? A Bíblia diz que como ovelha muda o matadouro, assim foi Jesus para a cruz, sem fazer sua defesa, sem fazer barulho, sem fumaça, alarde, sem gritaria, sem espuma. Ele fazia a maior conquista para toda a humanidade, a redenção por meio do seu precioso sangue. Ali, pendurado em extrema dor física, ele viu o primeiro fruto do seu penoso trabalho. Um ladrão que, arrependido, reconheceu nele o Filho de Deus, fez dele seu Senhor e Salvador, e foi salvo. Em João, capítulo 10, versículo 18, ele diz: ninguém tira a vida de mim, mas eu a entrego espontaneamente, pois tenho autoridade de entregar a minha vida quando quiser e também tomá-la de volta, porque o Pai me deu essa ordem. Em João 15:13 ele diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus conquistou para nós a vida abundante, vida eterna, e hoje podemos ter o conhecimento da verdade que nos liberta, o domínio próprio para vivê-la, o Espírito Santo para nos ensinar a desfrutar aqui e por toda a eternidade essa maravilhosa conquista de Jesus. Será mesmo que diante de tudo isso podemos dizer que não temos como mudar ou como nos controlar? Quem crê nessa conquista de Jesus se entrega a Ele e recebe a graça de dominar-se a si mesmo, escolher com sabedoria e não viver enganado nem pelos outros nem por si mesmo. Não ser escravo de sentimentos e emoções que insistem em nos conduzir pelo caminho do erro e por seus dolorosos resultados. Dores vão existir, dificuldades e frustrações fazem parte dessa vida, mas estar sob o domínio daquele que venceu todas as coisas me dá a graça de nele ser também mais que vencedor. Nele não falta um maravilhoso conselho, não falta força porque ele é Deus forte. Não nos falta aquilo que é eterno e não tem fim, porque Ele é Pai da eternidade. E Ele já nos deu como presente a paz que excede a todo entendimento humano, porque Ele é o príncipe da paz. Sujeite suas emoções, seus sentimentos, suas vontades, planos e projetos a esse maravilhoso Senhor que se entregou para que você tenha vida e vida em abundância.